Boa noite, gente. Então, hoje vamos começar o capítulo 4 do livro Bíblia e Psique, do Edward Edinger, né? Vamos ver o que ele traz aqui, né, de verdades internas para essa história, né, muito conhecida da Bíblia. Então, vamos lá. Jacó e o anjo. Desculpa. Então, este capítulo fundamental da obra de Edinger explora a complexa, multifacetada jornada de Jacó, analisando-o não como um herói moral tradicional, mas como o arquétipo do ego em seu tortuoso e, por vezes, sombrio caminho de individuação. A saga de Jacó é o drama da consciência que emerge da astúcia, que é forçada a confrontar sua própria sombra projetada, e que finalmente amadurece através de um confronto direto, corporal e transformador com o si mesmo. Então, assim, a gente vê que a história de Jacó, né, gente, é de um ego, é de um eu, um indivíduo, né, que procura fazer de tudo, né, para se dar bem e de início ele recorre ao engano, né, mas com vistas a não ele, né, a mãe dele, a mãe dele, ela tem o objetivo de cumprir a palavra, né, que Deus fala no início lá. Mas vamos prosseguir aqui, né? Vamos ver o que ele fala. O conflito primordial dos opostos, Jacó e Esaú. A história de Jacó começa no útero, em um conflito que define toda a sua vida inicial, a rivalidade com seu irmão gêmeo Esaú. Este não é um simples conflito familiar, mas a imagem arquetípica da luta entre dois princípios opostos e fundamentais dentro da psique humana. Esaú, que nasce primeiro, peludo como um manto de peles, é a personificação do homem primordial, natural e instintivo. Então é aquele homem que não tem muita consciência, né? Aquele homem bruto. Ele é o primogênito da natureza, conectado diretamente ao corpo e aos impulsos imediatos, como demonstra de forma emblemática ao vender seu sagrado direito de primogenitura, pela satisfação momentânea de um prato de lentilhas. Então a gente vê como ele é conectado aos instintos, né? No caso aí a fome, o desejo, né? O Jacó faz uma sopa de lentilhas para ele, ele fica, né, todo desejoso aí. Então, Esaú representa a força vital bruta, a energia psíquica em seu estado indiferenciado, pré-consciente, que vive inteiramente no presente, sem conexão ou preocupação com o futuro. Então, assim, ele é indiferenciado. Em que sentido? Na medida em que a gente cai nos instintos animais, nós não somos diferenciados, nós somos coletivos, nós não somos indivíduos, né? Por quê? Porque o animal, ele é gregário, né? Dificilmente, talvez, assim, a gente encontre um animal, um cachorro, um golfinho, que tenha certa consciência individual, assim, né? Mas é difícil. Geralmente o animal é gregário, né? Ele é coletivo, né? Ele não é diferenciado, ele não se diferencia dos outros, né? E aqui a gente vê que o Esaú ele não se diferencia das pessoas comuns, né? Da massa. Ele não é uma pessoa diferenciada, né? Então ele é pré-consciente. Maiormente ele é inconsciente. Jacó, em contraste, nasce agarrado ao calcanhar de seu irmão, um ato que define seu nome, Jacob, aquele que agarra o calcanhar, ou suplantador, e a sua natureza. Ele é o homem liso,
o arquétipo do trickster, o trapaceiro, né? Cuja consciência é astuta, reflexiva e orientada para o futuro. Quer dizer, ele planeja, ele faz estratégias, né? Então ele pensa no futuro. Ele não possui a força vital espontânea de Esaú, mas compensa isso com planejamento e engano. Sua mãe Rebeca atua como uma figura de ânima, né? Uma figura até interna a ele, né? Uma agente do inconsciente que reconhece e promove o destino espiritual de Jacó, mesmo que por meios moralmente questionáveis. Ao arquitetar o plano para roubar a bênção de Isaac, Rebeca está, na verdade, servindo a um desígnio maior do si mesmo, né? Como eu disse, assim, né? No início de tudo, antes de ficar grávida, né? Ou ao ficar grávida, eu não lembro bem. Ela já estava grávida, eu acho. E aí ela teve a revelação, né? Do si mesmo, de Deus, né? Do que aconteceria, qual seria o destino daqueles dois. Este tema da inversão da primogenitura é uma constante na Bíblia, simbolizando a preferência do processo de individuação pela consciência, quer dizer, o segundo nascido que precisa lutar para emergir, para suplantar, em detrimento da natureza primordial e inconsciente, que é o primogênito. Né? Olha que interessante aqui, né? Então é como se as histórias da Bíblia, né, dessem uma preferência pela consciência, né? Aquele que precisa lutar para emergir, para ser o preferido, ou para se diferenciar, para se destacar de alguma forma. Por quê? Porque o primogênito ele já se destaca, né? Ele já é o, o maior, o que tem mais direito, o que tem mais bênçãos, né? Então, o segundo nascido, ou o sétimo, no caso de Davi, por exemplo, né? Então, ele tem esse prejuízo, né? A bênção que Jacó rouba não é apenas um bem material, mas a transmissão de uma linhagem espiritual, a herança da aliança com Deus. O ato de Jacó, embora eticamente condenável do ponto de vista convencional, é psicologicamente necessário para que o portador da consciência possa assumir seu papel no drama da individuação. O sonho. Você tem alguma observação aí, Marcelo? Alguma coisa aí? Não, é perfeito. Eu só acho que se essa ânima de Rebeca ela é boa ou se ela é de um determinado ponto ruim, mas vamos lá, tá bom aí. Não, ele fala de ânima aqui, por quê? Porque mais tarde a gente não vê mais Rebeca, né? E a gente vê Esaú, ele atuando como Rebeca, né? Ele é astuto como sempre, parece que ele herda essa astúcia da mãe, né? De Rebeca, entendeu? Não, então, eu concordo que Rebeca seja a ânima de Jacó. Isso não é a dificuldade minha, não é essa, não. Eu concordo com isso. Mas eu só não sei se é boa ou se é ruim para ele, mas tudo bem, vamos lá. Sim, vamos lá. Então, continuando, o sonho da escada, a revelação da conexão vertical. Forçado a fugir da fúria assassina de Esaú, Jacó inicia uma jornada de exílio, que se torna o palco de sua primeira experiência luminosa, transformadora. Luminosa, né? Quer dizer aqui, experiência divina, né? Tem um confronto com Deus, né? E transformadora. Sozinho e desolado, ele adormece usando uma pedra como travesseiro e sonha com uma escada fincada na terra, cujo topo alcança os céus. Esta é uma imagem arquetípica universal da axis mundi, do eixo do mundo, né? O eixo cósmico que conecta o plano humano e terrestre ao plano divino e transcendente. Os anjos que subiam e desciam por ela simbolizam o fluxo dinâmico e contínuo de comunicação entre a consciência e o inconsciente.
O sonho revela que o si mesmo não é uma entidade estática, mas um centro vivo que envia e recebe conteúdos psíquicos num processo constante de intercâmbio que sustenta a vida da psique. Né? Então, ele mostra praticamente aquilo que a gente chama de eixo ego-si mesmo. É como se a escada fosse esse eixo, que mantém a gente ligado vitalmente com o Deus interno nosso, que é o si mesmo. Né? Então, esse eixo ego-si mesmo, por exemplo, quando a pessoa fica em depressão, o Edinger mesmo explica em outro livro, né, que esse eixo ele se afina, né, ele fica mais sutil, ele fica fraco, ele enfraquece, quando ele não se bloqueia. Né? E assim que a pessoa ela reconecta com si mesmo, então a depressão tende a ir embora. Né? No caso, a gente dando o exemplo aí da depressão, né? Então, praticamente todas as doenças mentais decorrem do quê? Da gente se desconectar com esse centro divino, né, interno do ser humano. Né? Ao acordar, Jacó é tomado por um temor reverencial e exclama: Yahvé está neste lugar e eu não o sabia. Essa percepção é um marco crucial no desenvolvimento do ego. Ele descobre a realidade do si mesmo não como um conceito abstrato, mas como uma presença viva e atuante no mundo. E é interessante, tem o livro Jung e a Imaginação Alquímica, de Jeffrey Rath, né? E ele fala dessa união do ego com si mesmo. Ele explicita, né? Ele diz que existem 3 uniões, né? A primeira união, a primeira coniúncio, a segunda união e a terceira. E em cada união, a proximidade do ego do si mesmo aumenta cada vez mais, né? Para ficar no máximo na terceira união. Então a gente pode dizer que esta união que ocorre aqui, essa visão que Jacó tem da escada, né, da conexão com Deus, ela está entre a primeira coniúncio e a segunda. Né? Eu não posso dizer que ela é a primeira, porque a primeira união, a primeira coniúncio, é o que? Quando a pessoa ela está em contato com o inconsciente, ela entra em contato com o inconsciente. Então não é propriamente o si mesmo, né, a personificação do si mesmo, mas o inconsciente. Né? Mas vamos continuar aqui. O lugar do seu exílio, um lugar de desolação, revela-se como um locus terribilis, um lugar terrível, que é, simultaneamente, a casa de Deus, ou Betel, e a porta do céu. A pedra que serviu de travesseiro é ungida e erigida como um pilar. O primeiro ato de Jacó para tornar sua experiência interior concreta e visível no mundo exterior. Quer dizer, olha o que Jacó fez, né? Ele teve essa visão, teve essa experiência, né, de conexão da escada, né, da escada divina, e ele faz algo concreto com aquilo. É como se ele fizesse uma espécie de ritual, um rito, ou uma atividade simbólica com essa visão. Né? Então ele torna aquele travesseiro, aquela pedra, um pilar. Né? Este ato de consagrar a pedra simboliza a fundação de um altar interior, o estabelecimento de um ponto de contato consciente e permanente com o centro transpessoal da psique. Né? E nós também podemos fazer isso. Né? De repente, a gente tem uma experiência com o divino, a gente pode escolher um símbolo dessa experiência. Né? E sempre que a gente vê esse símbolo, ou tocar, né, ou carregar, a gente se lembra desta conexão. Né? Vamos lá. Então, o enganador enganado, a confrontação com a sombra em Labão. A jornada de Jacó o leva a Harã, à casa de seu tio Labão. O que se segue é um longo e árduo período de 20 anos, que serve como um cadinho para a purificação de sua alma. O cadinho, né, gente?
é o quê? É um copinho, né, onde se colocava, os alquimistas colocavam uma substância para ir ao forno e purificar aquela substância, né? Então, é como se essa experiência, essa jornada de Jacó para a casa do Labão, do seu tio Labão, né, fosse purificar a alma dele. E de fato faz isso. Em Labão, Jacó encontra sua própria sombra personificada e projetada, né? Então ele se vê no Labão. O enganador encontra um mestre ainda mais astuto, que o explora e manipula implacavelmente. Este período de provação é uma manifestação da enantiodromia. Enantiodromia quer dizer, é quando uma coisa se torna o oposto, né? Mas enantiodromia é a lei psicológica fundamental segundo a qual qualquer atitude unilateral levada ao extremo inevitavelmente se converte em seu oposto. Jacó, que construiu sua vida sobre a astúcia, é forçado a experimentar em sua própria pele a amarga frustração de ser vítima do engano. Olha que interessante, né? Então ele é obrigado a encontrar a própria sombra, né, e confrontar com ela, né? E é isso que é interessante, gente. O serviço que as nossas projeções podem dar para nós, né? A gente vê normalmente a projeção como negativa, mas a gente vê a parte positiva da projeção aqui. Quando a gente vê a nossa sombra no outro, nós podemos confrontar, né? E de repente eu começo a pensar assim: nossa, mas como é que eu vou criticar a tal pessoa se eu mesmo sou assim, né? Então eu conheço pessoas, né? E a gente mesmo, a gente vê isso, a gente confronta esse tipo de coisa. Quando a gente vê a nossa sombra no outro, né? A gente começa a pensar, nossa, mas eu mesmo já fiz esse tipo de coisa, né? Isso é ruim, dá aquela sensação, né? Terrível, né, na gente. Labão lhe dá a noiva errada, Lia em vez da amada Raquel, e muda seu salário 10 vezes, forçando Jacó a um estado de servidão. Este longo aprendizado o obriga a confrontar a natureza de suas próprias ações. Ele não pode mais ser um trickster inconsciente. Ele precisa tomar consciência do impacto de sua sombra. No entanto, é precisamente durante este período de sofrimento que Yahvé o abençoa e Jacó prospera. Sua própria astúcia amadurece. Ele a utiliza para aumentar seus rebanhos, mas agora sua habilidade é temperada pela experiência e está a serviço de um propósito maior, sancionado pelo divino. Quer dizer, Deus permite, né, essa astúcia dele, né? Este período de trabalho forçado como pastor é um símbolo do ego, que aprende a cuidar e a diferenciar os conteúdos do inconsciente, quer dizer, os rebanhos. Um passo essencial para se tornar um verdadeiro líder de seu próprio mundo interior, né? Então, assim, a gente vê aqui esse símbolo do pastor, né? Então, o rebanho, ele simboliza isso, né? Essa coletividade inconsciente, porque o rebanho é o que? É de natureza animal, são os instintos, né? Então ele aprende com isso, né? Como lidar com esses instintos, né? E usa a sua astúcia para isso. A luta com o anjo, confronto corporal com o luminoso. O clímax da vida de Jacó e o ponto focal do capítulo é um misterioso e violento confronto noturno no Val de Jaboque. No limiar de encontro com Esaú, um momento de máximo perigo e ansiedade, Jacó envia toda a sua família e posses para o outro lado do rio e permanece só. Esta solidão é a pré-condição para o encontro decisivo com o si mesmo. Na escuridão, um homem cuja identidade permanece ambígua, sendo chamado de anjo por Oséias e de Deus pelo próprio Jacó, o ataca, e eles lutam corporalmente até o amanhecer. Eu não havia tentado ao fato de Oséias se referir, né, a um anjo, né? Mas é isso. Então, é interessante que aqui o Edinger
ele fala que Jacó ele se isola. E é interessante como é importante quando a gente quer confrontar o inconsciente, a gente quer que o inconsciente apareça para a gente, nós fazemos essa experiência da solidão. Né? Quando nós ficamos sozinhos, começa a aparecer vários pensamentos, né? Começamos a suspeitar, nossa, a qualquer momento aqui eu posso ser roubado e não sei o quê. Então, ideias do inconsciente começam a aparecer, né? É interessante, a Von Franz, uma vez ela fez esse experimento. Ela ficou numa cabana, numa floresta, e aí ela ia na vila fazer compras, né? 2 vezes por semana, coisa assim. E não acontecia nada, ela não via nada acontecer, né? Nada do inconsciente aparecer. E aí ela decidiu se isolar ainda mais. Ela fez uma compra maior e passou uma semana ou mais na cabana sem sair para nada, né? E aí ela começou a ter fantasias de que poderia aparecer alguém ali, roubar, violentá-la e tudo mais, e ela começou a ficar com medo. E aí ela percebeu que esses pensamentos estavam vindo do inconsciente. Ela resolveu fazer uma imaginação ativa, quer dizer, pela imaginação, ela conversar com aqueles conteúdos, aquelas figuras que estavam aparecendo para ela, né, na imaginação, e aí pronto, ela ficou de bem consigo mesma, né? Aqueles medos lá foram embora. Mas continuando aqui, este evento é a representação máxima do confronto direto entre o ego e o poder luminoso do si mesmo. A luta não é uma visão etérea ou um debate teológico, é uma experiência visceral, física, que envolve a totalidade do ser de Jacó. O ego não pode mais fugir, enganar ou racionalizar. Ele deve se enganjar com a força avassaladora do arquétipo. A atitude crucial de Jacó é a sua recusa em desistir. Essa é a atitude crucial, né? Porque ele não desiste, né, da luta, então ele acaba pegando a bênção, né? Mesmo quando o seu adversário o fere, ele se agarra a ele e declara: não te deixarei ir, se não me abençoares. Essa persistência tenaz é a qualidade indispensável do ego no processo de individuação. A coragem de suportar o conflito com o inconsciente e a determinação de extrair significado, a bênção da experiência. Então, olha que interessante, né? Então, o ego, quando ele se recusa, né, a sair daquele conflito, tal, né? Ele consegue, no final, adquirir um conhecimento, um significado, né, dessa experiência. O adversário de Jacó, vendo que não pode prevalecer, fere-o na articulação da coxa, deixando-o manco para o resto da vida. Esta ferida é a marca indelével e sagrada do encontro com o divino. Simboliza o sacrifício da força natural, da autossuficiência e da onipotência do ego. Para receber a bênção espiritual, uma parte terrena e instintiva, localizada na coxa, sede do poder e da geração, deve ser permanentemente sacrificada. A ferida garante que o ego jamais se esqueça de sua dependência em relação a um poder maior. Né? É como se essa ferida de Jacó na coxa fosse uma espécie de aliança também, né? É uma lembrança do encontro de Jacó, né? Da luta dele. A mudança de nome, o nascimento de uma nova identidade consciente. A bênção que Jacó conquista com tanto esforço se manifesta na mudança de seu nome. Ele não é mais Jacó, o suplantador, o trapaceiro. Ele recebe o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus, ou Deus luta. Seu nome e, portanto, sua identidade fundamental não são mais definidos por sua natureza sombria e unilateral, mas por sua relação consciente, dinâmica e contínua com o divino.
Olha que interessante, né? Esse novo nome que o Jacó adquire suplanta, né, a identidade anterior do trapaceiro, do suplantador, daquele que pega o calcanhar, né? Já que é Jacó. Quer dizer, o novo nome é aquele que luta com Deus. Então, a luta não o aniquilou, né? Não o venceu, ela o redefiniu. Ele sobreviveu ao encontro face a face com Deus e emergiu como um novo ser. A transformação interior de Jacó se reflete imediatamente no mundo exterior. O temido reencontro com Esaú, que antes parecia uma ameaça de morte, se resolve de forma pacífica e reconciliadora. Esaú corre ao seu encontro, o abraça e chora. O conflito externo se dissolveu porque o conflito interno foi enfrentado e integrado. Tem uma frase do Jung que reflete muito isso aqui. Aquilo que a gente não torna consciente, se a gente não torna o inconsciente consciente, a gente vai acabar vivendo inconscientemente aquilo que está determinado, né? A gente acaba vivendo o nosso destino, né? O inconsciente acaba arrastando a gente, né? Mas se a gente enfrenta aquilo, se a gente enfrenta o conflito, né? A gente torna esse conflito muito mais consciente e não é mais arrastado. Pelo contrário, nós somos abençoados, né? Então, Jacó, então o conflito externo se dissolveu porque o conflito interno foi enfrentado e integrado. Jacó já não precisa projetar sua agressividade, o seu medo em seu irmão, pois ele confrontou. Tira o áudio aí, por favor, Marcelo. Coloca no mudo aí, por favor. Pois ele confrontou a fonte desses afetos em sua luta com o divino. Ao se curvar de Esaú, ele demonstra uma nova e genuína humildade, nascida não da fraqueza, mas da força conquistada no confronto com o anjo. Sua jornada, que começou com um engano e a fuga de um irmão, culmina em um ego ferido, transformado e abençoado, que agora pode se reconciliar com sua outra metade e assumir seu lugar como patriarca de uma nação definida por sua luta consciente com Deus, né? Bem, e agora, gente, eu vou propor uma coisa aqui que a gente fez em alguns encontros, né? Mas que eu acho muito produtivo, muito interessante, né? Eu vou propor uma vivência aqui para vocês, né? E para mim mesmo. A luta no Val de Jaboque, confrontando o anjo pessoal. Então, o objetivo aqui dessa vivência é explorar o arquétipo da luta com o anjo, como uma metáfora para as confrontações necessárias e transformadoras que temos com as grandes forças de nossas vidas, seja um complexo psicológico, um problema insolúvel, uma verdade difícil ou o próprio si mesmo. E entender como esses confrontos, embora dolorosos, nos redefinem e nos abençoam. Então é interessante aqui, né? Então, olha só, seja um complexo, quer dizer, uma coisa que nos persegue internamente, né? Um problema insolúvel, pode ser um problema interno ou um problema externo, que a gente há muito tempo luta com isso, uma verdade difícil ou o próprio si mesmo. Então, como a vivência será conduzida? A preparação, contextualização. Então, vamos lá. Os participantes iniciarão a atividade recordando o clímax da jornada de Jacó. Né? O facilitador contextualizará o momento dizendo: chegamos ao coração da jornada de Jacó. Né? Então vamos lá. Sua luta noturna no Val de Jaboque. Como vocês viram na leitura, este não é apenas um confronto físico, é a imagem do encontro decisivo do ego com o si mesmo, uma força maior, misteriosa e avassaladora. Jacó foge. Aliás, Jacó não foge, né? Tem um problema aqui. Jacó não foge, ele se agarra, luta e exige uma bênção.
A luta o fere, mas também o transforma e lhe dá um novo nome. Hoje, vocês olharão para suas próprias lutas no Jaboque, né? Então, para isso, né, vamos fazer isso aqui. Em seguida, os participantes serão convidados a um momento de introspecção para que possam identificar suas próprias experiências de luta. Cada um refletirá em silêncio sobre uma luta no Val de Jaboque em sua própria vida. Eles pensarão em um período de confronto intenso com algo que parecia maior e mais doloroso que eles. O anjo de cada um pode ter se manifestado como um problema persistente ou um padrão de comportamento com o qual tiveram que lutar por muito tempo para superar. Uma decisão de vida crucial que os manteve acordados à noite, em conflito interno. Um confronto com uma verdade dolorosa sobre si mesmos, sobre um relacionamento ou sobre suas famílias. Pode ser uma crise de fé, de propósito ou de identidade, que abalou todos os seus alicerces. Durante o silêncio, eles identificarão seu anjo e recordarão a noite escura que atravessaram ao lutar com ele. Tá bom, gente? Então vamos aguardar aí só uns momentos, vamos procurar refletir um pouquinho, né? Se não ficarem muito à vontade, vocês podem pegar um encontro menos sombrio, né? Menos difícil e tal, né? Mas só para a gente poder refletir mais sobre isso aqui, tá bom? Então, um minuto ou 2 minutos aí de silêncio para a gente refletir, tá ok? Gente, eu vou iniciar aqui, eu não vou esperar vocês iniciarem, mas eu vou falar de mim, porque eu vou usar certos recursos que às vezes podem deixar vocês mais à vontade para partilhar a experiência de vocês, né? Então vamos lá. Então as perguntas, né, que são propostas aqui. Qual foi a natureza do anjo de vocês? Com que vocês se viram lutando naquela fase da vida, né? Então vamos lá. No meu caso, né, houve fases da minha vida assim em que eu queria proceder como Jacó, né? Fazendo algo ilícito, né? Então aí e, e Deus, né? Pior que o si mesmo me alertou, não não fazer aquilo, né? Isso vai ter consequências e tal, né? Que não é correto. Ele não falava com essas palavras, simplesmente veio, né? Aquela palavra interna assim de não fazer.
E aí eu cheguei a questionar, só que eu não lembro a natureza desse questionamento, né? Eu cheguei a questionar argumentando, né? Ah, mas fazendo isso, né, eu vou conseguir isso e tal, né? Beleza. E a voz silenciou. Mais para frente, né, eu fui assim, mais tarde, alguns anos mais tarde, né, eu fui recordar aquilo que eu havia feito e que, né, essa voz interior havia reprovado. E aí eu tive um pensamento que negava justamente aquilo que eu havia pensado, né? Mas eu tive esse pensamento espontaneamente. E aí imediatamente veio aquela voz e falou para mim: você viu como agora você está vendo diferente, né? Como não era aquilo que você estava pensando. Nossa, aí eu tive uma, como é que eu vou dizer assim, né? Essa revelação assim e teve um impacto grande em mim, né? Porque é incrível, gente, o quanto a gente é egocêntrico, né? Em certos estágios da nossa vida, né? E tem um outro anjo na minha vida, né? Que esse anjo realmente me confronta há muito tempo, né? Eu diria assim que é um espinho, né? Que eu tenho na minha vida, assim. E eu luto para dar um significado para isso. Tem significado, assim, teórico, né? Que eu já li em livros, mas nada disso adianta, né? Nada disso me satisfaz. Mas assim, eu espero um dia encontrar o significado, né, desse espinho que está cravado na minha alma, na minha carne, né? Sim, para a par desse significado, né, um dia eu poder ficar em paz, né? Então é isso. Então eu falei assim, de maneira geral, né, sobre esses anjos aí, né? Agora não sei como é para vocês aí. Vocês querem, vocês podem falar de alguma coisa? Não, Charles, é interessante essa parte que quando se fala igual o Jabot, é uma linear, né? Você vê muito na jornada do herói. Se você passar daquela linear, você nunca mais passou. Então é interessante essas partes simbólicas e dentro do autoconhecimento vai ajudar muito a você encontrar em alguma dificuldade que você passa, você ter uma luz. Ano passado eu passei uma parte muito intensa, sabe? Quase morri. Agora vai fazer um ano, dia 1º de novembro faz um ano dessa, dessas dificuldades que eu tive. E o anjo ali que esteve do meu lado, ele foi que me praticamente interviu, porque eu era para ter morrido. Eu acredito que ele ter partido, e esse anjo ele interviu, ele conseguiu intervir. Foi uma coisa bastante assim, intuitiva. Esse anjo que eu refiro à minha esposa, ela ouviu uma voz perguntando o que ela queria que fizesse comigo. E aí a minha vida ficou na mão dela. Se ela quisesse que eu partisse, ela poderia falar ali na hora e eu acredito que eu partia mesmo. Ela pediu a cura e eu, graças a Deus, alcancei a cura, né? Então, essa parte ficou bem simbólica para mim. Eu acho que eu consegui ter um estado de consciência bem. Eu consegui ganhar um pouco nessa proposta, um estado de consciência assim, que me ajudou muito, entendeu? Que bem me ajudou. Sim, e esse aí foi um anjo difícil, né, Marcelo? Que Foi anjo, hein? porque, num dado momento, eu fiquei com a minha vida na mão dela. Eu Ah, acredito. sim, sim. Conceição, você vai querer participar? Você vai querer falar de alguma coisa?
Então, eu não entendi bem a proposta, né? E mesmo porque, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande para introversão, sabe? Sim, sim. Muito grande, muito grande. Então, assim, tanto é que eu somatizo muito por isso, né? Porque eu não, eu, meu olhar é mais para fora, entendeu? Então, Entendi. assim, meu olhar é mais para fora. Então, como é para fora, muitas vezes eu não consigo perceber o meu interno, as minhas emoções internas, né? Uhum. Então, como eu não consigo perceber, aí muitas vezes elas vêm através de sintomas, Sim. né? Mas eu me lembro que eu fui começar a ter esses sintomas e ver sobre isso, mas até hoje, né, ainda não consegui ainda, preciso mesmo fazer esse trabalho que você colocou para a gente fazer agora, sabe? Que eu Uhum. acho que é um trabalho que vai me auxiliar muito, mas eu trabalhava numa empresa, né, e eu tinha uma chefe que apareceu lá muito, como que eu falo para você? Ela era uma pessoa muito arrogante, sabe? Sim. E além dela ser arrogante, ela tinha um certo, assim, eu não sei se é inveja, porque eu não acredito em inveja, então, assim, mas eu vou dizer isso, tá? Essa palavra. Tá Mas bom. não sei se é essa, porque eu não acredito em inveja, né, então, até então. Mas ela tinha uma certa implicância comigo, sabe? E Uhum. com essa certa implicância que ela tinha comigo, ela fazia com que eu fizesse o trabalho dela, entendeu? Porque, Sim. assim, na empresa, eu era uma das. Eu tenho uma facilidade muito grande para aprender. Então, eu tenho uma facilidade muito grande para fazer, porque eu bati o olho, como eu sou para fora, então eu tenho essa facilidade. Então, ela fazia com que eu fizesse o trabalho dela. E isso foi uns 3 anos de sofrimento, sabe? Dessa pessoa ali no pé, fazendo eu fazer o serviço dela. Eu tinha que acordar 4h30 da manhã para fazer minha função lá em casa, para pegar o serviço 6 da manhã, Nossa. para na hora que ela chegasse, estivesse tudo pronto. E eu não ganhava hora extra para isso. Eu não sei por que que eu também aceitava esse movimento, se era meu ego também, né, que estava ali inflado, né, por se achar, né, uma boa profissional. E isso foi muito difícil para mim até desenvolver bruxismo, né, que é uma dor terrível. Não sei se vocês já tiveram em relação a isso, Sim. mas, pois é, então, é uma dor que você não consegue dormir, e quando a gente não dorme, a dor, né, a dor, eu acho que é o mal, muito mal para a nossa saúde mental, sabe? Uhum. Porque assim você não dorme. Então, se você não dorme, você não fica bem, né? Então, cada dia que vai aparecendo mais coisa, e eu desenvolvi uma ansiedade muito grande, né? A ponto de estar trabalhando e estar tendo mal-estar. Às vezes eu conversava com as pessoas e falava, gente, eu estou com muito mal-estar. Se eu vomitar, não é por você, é comigo, né? Então, assim, e eu acho que meu anjo, falando sobre isso, né? Aí até eu confrontar com ela mesmo, sabe? Eu Uhum. cheguei a confrontar com ela, com essa chefe, falei com ela, ela tinha uma forma de te coagir no cantinho, entendeu? Mas ela te tratava muito bem perto das outras pessoas. Então ninguém acreditava no que você falasse. Qualquer coisa que você falasse, ela era muito boa. Por quê? Ela fazia festas nos aniversários, ela dava bolo, você entendeu? Então, ela tinha uma forma de manipulação, né? Eu fiquei pensando, né? Jacó que fazia isso para conseguir os bens? Eu não entendi. Exato. Não é? Então,
Então, ela tinha muito disso, ela fazia isso. Então, todo mundo, por mais que você tentasse falar que estava acontecendo algo, as pessoas olhavam para sua cara, não acredito, né? Não acredito. Até que eu tive que... Um dia eu acordei e falei, não, hoje vai dar o que tiver que dar. Ela vai bater em mim, eu vou bater nela, mas não vai ter jeito, não. Bater no bom sentido, né? Lógico que não pode ter agressão física no trabalho, né? Uhum. Mas, e aí, nesse dia, eu cheguei 7 horas, entendeu? Nossa, rapaz, a mulher quase me matou, sabe? E aí, nós estávamos numa sala fechada, eu e ela, né? Eu peguei e falei, olha, vamos fazer o seguinte, me manda embora. Acho que você deveria me mandar embora, porque você está judiando muito de mim. Nossa, não entendo. Tudo que eu faço está ruim. E eu tenho que sair lá de casa, acordar cedo, vim pegar serviço cedo para fazer o seu trabalho. Eu não ganho um tostão. Você só ganha nome e ganha o dinheirão que você ganha, né? Aí, só que a minha falha é que eu chorei, sabe? Aí ela virou para mim e falou assim: quem chora é covarde, né? Hum, hum. Quem chora é covarde. Eu falei assim, então eu tô sendo covarde agora. Tá? Tô sendo covarde agora, então. Mas eu quero que você desce lá embaixo, né? E pede para me mandar embora. Eu acho que é a melhor coisa que vai acontecer. Aí ela, mas eu não posso fazer isso porque eu teria que justificar. Eu falei, pois é, então justifica qualquer coisa. Olha, você não dá, nós duas, a gente não bate, nós duas não combinamos, não adianta. E eu, a partir de hoje, eu não vou fazer mais as suas vontades, né? Mas aí teve que, assim, não sei se vocês vão entender isso como um anjo, né? Mais uma coisa ruim, mas nesse meio tempo a minha mãe desenvolveu Alzheimer, entendeu? Aí eu tive que sair do trabalho para cuidar dela. Entendi. Aí É, então eu acho que a minha mãe, tadinha, acho que ela sentia todos os meus sofrimentos, sabe? sim, Né? Eu acho que ela sentia todos os meus sofrimentos e ela sabia que eu gostava do meu trabalho, que eu amava meu trabalho. E uma forma de eu diminuir esse sofrimento seria, né, eu ter que cuidar dela. certo. Não Nossa, sei, gente, interessante. se essa história, assim, conecta com... Não, mas conecta, porque olha só, a proposta aqui, né? Um confronto, deixa eu ver, um problema persistente, né? Pode ser externo, pode ser interno, né? Uma decisão de vida crucial, né? Que os manteve acordados à noite em conflito interno. Então, é uma coisa externa. Eu também passei, né, por coisas assim externas, né? Eu também tive meu anjo, que eu tive que até no momento que você falou, eu já identifiquei algo aqui também, né? Mas é muito interessante. Então, e é tão bom, né, quando a gente consegue fazer esse relacionamento, né, da história bíblica com as nossas vidas, né? A gente vê o quanto também nós fomos Jacós, né? E que a gente, às vezes, né, a gente conseguiu uma bênção disso aí, nós merecíamos até mudar de nome, né? É, verdade. Por quê? Porque é tamanha mudança que acontece na gente, né, que, né, quem sabe a gente não devia ser chamado por outro nome, né? Também acho. Então tá, gente, obrigado aí Marcelo pela... ia falar alguma coisa? Marcelo começou a falar alguma coisa? Marcelo, você quer falar alguma coisa, Marcelo? Ah, sim, a questão do anjo, ele só vai aparecer no momento propício, né? Ele não vai acompanhar, não vai ficar acompanhando. No momento ele vai aparecer. Eu acho que, no meu caso, apareceu no momento, no caso da Conceição também, porque aquele ambiente já estava no ciclo para você não tinha mais, você tinha que passar naquele momento, né? E você não sabia como. E a pessoa te explorava tanto que ela te criticava, mas também não queria livrar de você, ela queria que você ficasse com ela. Então, acabou Verdade. vindo o anjo
da forma da sua mãe. Então, no momento certo, o anjo ele aparece mesmo. Uhum. Verdade. Tá bom, então, gente. Obrigado aí pela participação Valeu. Muito dessa bom. noite. Valeu. Até mais. Tchau, gente. Com Deus. Boa semana. Boa semana.